Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Estamos aqui com mais um vídeo da Palavra de Deus, no segundo dia do jejum de Daniel, que é um propósito que começamos ontem, dia 3, e vai até o dia 24 desse mês de maio, onde nós estaremos 21 dias focados nas coisas de Deus, 100% nas coisas de Deus, deixando as distrações de lado, deixando aquilo que leva muitas pessoas a ficarem distraídas, jogos, filmes, séries, notícias seculares, aquilo que faz muitas pessoas até esquecerem totalmente de Deus. Nós estamos sacrificando por 3 semanas as nossas vontades, os nossos desejos, aquela vontade de ficar na rede social, aquele desejo de ficar ali, sabe, vendo um filme, uma novela, uma série, seja o que for, para a gente estar 100% focado na palavra de Deus, acompanhando uma mensagem de fé, orando mais, indo mais na igreja, fazendo mais para Deus do que a gente tem feito, dando mais a Deus aquilo que nós tínhamos que dar, mais do que a gente tem dado, aparentemente. Então, esse jejum de Daniel vem para um objetivo: receber o Espírito Santo, chamar a atenção de Deus quando a gente se entrega totalmente a Ele, fazendo como os discípulos, os seguidores de Jesus, que, como Jesus ele falou lá, para eles não se ausentarem de Jerusalém. Eles ficaram 10 dias em Jerusalém, não sabiam o que estava acontecendo fora da cidade. Ficaram ali focados, esperando a promessa do recebimento do Espírito Santo. Nada mais importava para eles do que o cumprimento daquela promessa. Então nós estamos com esse propósito, com essa mentalidade de focar 100% nas coisas de Deus e receber a presença de Deus, receber o Espírito Santo e aqueles que já têm serem avivados. Então, vamos então, nesse segundo dia, começar mais uma palavra de fé aqui. Hoje nós iremos ler 1 Samuel, capítulo 10, versículo 19. Samuel, ele confronta o povo ali de Israel, que, para quem não conhece a história, Israel, praticamente na época, né, aqui mesmo nessa época mesmo, Israel era praticamente a única cidade, única nação que não tinha rei. Que o rei era considerado o próprio Deus. Deus que era o rei de Israel. As outras nações, elas tinham um rei físico, elas tinham uma pessoa ali liderando, governando a sua nação. Mas Israel ali não possuía uma pessoa poderosa, um rei ali, liderando, assim como as outras nações possuíam. Israel, aliás, ele era realmente taxado como uma nação mesmo sem rei. Uma nação que era, digamos assim, bem indiferente com as outras nações por causa disso. Então o povo, eles, mesmo Deus sendo considerado rei, eles não aceitaram. Eles não quiseram que isso fosse algo permanente. Eles queriam rei, eles queriam que alguém governasse sobre eles, uma pessoa física. Mesmo quando Deus já tinha se mostrado presente, o mesmo Deus que livrou o povo, os hebreus, enfim, os pais deles, mostrou a eles do Egito, né? Livrou eles das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó, abriu o Mar Vermelho, mostrou vários e vários feitos. O mesmo Deus ali que estava governando eles se apresentou a inúmeras formas a eles. Eles estavam rejeitando. Eles não achavam ele suficiente. Eles ainda queriam um rei físico, queriam uma pessoa que viesse governar sobre eles. Então, Samuel, que era profeta de Deus, ali, ele foi falado para Deus principalmente uma coisa, que Deus falou a Samuel: Samuel, esse povo ele não tem rejeitado a você. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando, não a você. Você foi enviado por mim para falar para esse povo, para dar a ordem, para falar aquilo que é da minha parte, e eles têm rejeitado. Mas essa rejeição não é por sua parte, mas é por parte deles. Eles estão rejeitando a mim, não a você. Então era isso que Deus estava falando para Samuel, e era o que Deus pensava do povo. Deus via a rejeição do povo para com ele.
E foi declarada a mesma coisa aqui. Samuel aqui ele vai falar em 1 Samuel 10, 19 o seguinte: Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Olha só, Samuel ele declara esse tipo de coisa aqui. Que Deus foi rejeitado, o vosso Deus, vocês têm rejeitado o vosso Deus. Imagina você rejeitar alguém que te salvou inúmeras vezes, que te livrou da morte. Ah, mas esse povo não era o mesmo povo que estava no Egito. E o povo que estava no Egito, os hebreus que foram livrados, era na época de Moisés. A gente já está falando de algo que é muito mais antes. Aí já é os ancestrais deles. Pois é. Mas eles, a gente pode voltar no tempo aqui e ver que até os ancestrais, ou seja, até o povo hebreu, que era o povo escolhido de Deus ali, onde Deus usou Moisés para livrá-los, livrar o seu povo da terra do Egito, foram os mesmos que rejeitaram ele também. Foram os mesmos que viram os milagres, viram ali as pragas se cumprindo, viu ali Deus abriu o mar perante eles, quando eles mesmos ali estavam em perigo, quando o faraó e o seu exército estava ali atrás deles, que poderia matá-los, iria matá-los ainda ali no meio do deserto. É o mesmo Deus ali que se mostrou para eles, que levantou uma coluna de fogo, né, à noite, porque, aliás, para quem dificilmente, eu acho que todo mundo deve saber que no deserto existem dois tipos de clima. No dia, no deserto, é uma temperatura alta, altíssima, quente. É um inferno no deserto no dia. Só que quando está à noite, é frio. É um frio congelante no deserto. Então, Deus estava tendo um cuidado tão alto com o seu próprio povo que ele levantou uma coluna de fogo à noite para duas coisas: aquecê-los, mantê-los aquecidos e para iluminar também o caminho. E para iluminar. E do dia ele fez uma coluna de nuvem para colocá-los abaixo da sombra, para que eles não fossem afetados pelo sol, para que eles não fossem afetados pela temperatura quente. Olha só. O mesmo Deus que derramou praticamente carne, derramou carne do céu. O mesmo Deus que enviou o maná, que fez água sair da rocha. Ou seja, de muitas, inúmeras formas, Deus se manifestou ali, aquele povo. E mesmo eles sendo testemunhas, mesmo eles presenciando isso na vida deles, eles rejeitaram a Deus também. Murmuravam. Eles eram a promessa, eles eram o povo prometido para entrar na Terra Prometida. Era o povo escolhido para entrar na Terra Prometida, que já estava prometido desde Abraão. Mas de todos ali que existiam, sabe quantos apenas entraram na Terra Prometida? De muitos que existiam ali, 2. Josué e Caleb. Até o próprio Moisés. Né? Moisés foi salvo, mas até o próprio Moisés não entrou, porque ele também perdeu a cabeça com o povo ali e desobedeceu uma ordem de Deus. Até ele desagradou a Deus. E esse povo aqui via as suas guerras sendo vencidas. Mesmo não tendo rei, as guerras eram vencidas, as batalhas eram vencidas. Porque Deus estava com eles. Deus se mostrou a eles por muito tempo. Por várias e várias formas, Deus estava com eles. E eles sabiam que Deus era com eles. E aí que está o problema. No nosso cotidiano, exatamente as pessoas têm sido desse jeito. As pessoas, elas buscam a Deus, elas dizem buscar a Deus, vão à igreja, estão ali pedindo ajuda a Deus, elas estão ali numa situação que deixa elas com a corda no pescoço mesmo. Elas ali pedem intercessão, pedem ajuda a Deus, mas depois elas vão lá e se envolvem com coisas que não é bom para ajudar ela. Por exemplo, a pessoa está com falta de dinheiro, vamos supor. Ela vai lá, se envolve, ela vai lá, busca Deus, pede para Deus abençoar. Senhor, eu preciso pagar essas contas, eu preciso pagar isso, aquilo, eu estou sem dinheiro e tal. Eu estou praticamente devendo tudo, devendo ao Deus e ao mundo.
mas depois ela vai lá e se envolve com a Jota. Não existe confiança, não existe fé verdadeiramente dele. A pessoa, ela não confia em Deus tanto que não confia nele, que ela vai lá e se envolve com outras coisas. Ela vai lá e vê que a confiança em Deus não é suficiente, Deus não seria suficiente para ajudar ela. E ela vai lá e se envolve com outras ferramentas, com outras formas. Que às vezes são formas ilícitas, com formas que não são muito bem convencionais. E muitas pessoas são dessa forma. Elas veem que Deus parece como se Deus não fosse suficiente. Elas não têm fé suficiente para crer que Deus pode salvar elas, que Deus pode ajudar elas na situação que elas estão passando. Então elas praticamente perdem a fé. Elas querem bater em inúmeras portas. Por exemplo, tem pessoas que elas aceitam uma oração para tal situação da vida dela que ela está passando, mas depois vão lá pedir ajuda no centro espírita, né? Vão ali pedir alguma coisa, uma intercessão de um pai de santo. Mistura a própria fé. Ou seja, ela não acha que a fé em Deus já é suficiente. E ela vai lá e apela para uma outra fé, um outro tipo de fé. Ou seja, a fé em Deus nunca existiu ali. A fé que ela buscou ali em Deus nunca existiu. Assim como o povo aqui, eles não viam que Deus era suficiente e eles queriam rei porque eles queriam ser como as nações, olha só. Eles queriam se comparar às outras nações, que também tinham rei. Eles eram os destaques, olha só que exclusividade. Mesmo Israel não tendo um rei físico, um homem ali governando, com uma coroa ali, eles tinham Deus e isso já era suficiente. Eles tinham o próprio Deus deles que já era suficiente. Aonde tudo dava certo, eles venciam as batalhas, as guerras, Deus se mostrava com eles. A aliança que Deus tinha com eles ali se manifestava. Dava efeito. Ou seja, era destaque. Isso me lembra também das pessoas que muitas vezes, elas, por exemplo, elas, para se adentrar num certo grupo social, elas fazem de tudo para ser como aquelas pessoas. Elas querem se enturmar num grupo, por exemplo. Isso acontece muito em escola, né? E assim, quando elas querem se adentrar num grupo de alunos, assim, um grupo descolado, social ali, ó, um grupo ali que tá, sabe, os mais famosos ali da escola e todo e tal. Ela quer se enturmar com eles, ela quer ser como eles. Ela se esforça tanto ao ponto de ser como eles são. Ou seja, se eles falam palavrão, ela vai começar a falar palavrão. Se eles bulinam outro aluno, sabe, zoam outro aluno, fazem pirraça, ficam infernizando a vida de outros, ela vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ela vai ser uma pessoa mau caráter para entrar num grupo, só para se sentir incluída em alguma coisa. As pessoas, elas não se veem como, digamos assim, como necessárias, suficientes já. Deus nos criou o nosso coração, criou o nosso ser. Ele criou a gente como a gente é, porque era pra gente ser desse jeito mesmo. As pessoas, elas se transformam, se mudam, sabe? Eu não posso dizer, elas transformam totalmente a identidade delas só pra se adentrar num certo grupo. Elas querem ser, sei lá, elas querem entrar num grupo gótico, então começa a ser gótico. Se pinta ali, coloca roupa branca, preta, coloca um monte de vestimentas pretas ali, né? Tem uns aí que pintam o rosto de branco, né? Tem uns que colocam dentinho de vampiro, de metal, né? Cruza, tem um crucifixo assim, mas como estética, né? Ou seja, muitas pessoas, elas têm um vazio na alma tão grande que elas não se aceitam como são. Elas não veem que elas já são suficientes no que elas já são. E por isso muitas pessoas, elas veem Deus também como se fosse alguém que não é suficiente. Elas veem Deus como se fosse alguém que é um acréscimo a uma outra coisa que eu posso fazer. Ou seja, uma coisa que a gente entende é o seguinte: quando se é a confiança em Deus verdadeira, você se joga por inteiro na presença dele.
Você se lança por inteiro na presença dele. Você se lança por inteiro. Você lança sua fé por inteiro a crer nele. Eu quero que Deus me ajude nessa situação. Eu vou crer somente nele. Eu vou confiar somente nele. Eu não vou ficar me arriscando com um monte de coisas que podem me prejudicar. Por exemplo, falta de dinheiro, eu estou endividado. Eu posso buscar Deus, confiar em Deus, buscar trabalhar, claro, buscar trabalhar nisso, né? Porque também, né, Deus não vai, né, derramar, não vai, né, pão não vai cair do céu assim do nada, né? A gente também tem que correr atrás. Deus abençoa, mas a gente também tem que correr atrás. Ele nos dá força pra gente correr atrás, né? Mas, por exemplo, a pessoa vai querer buscar Deus, depois vai se envolver em apostas e perde tudo. A pessoa prejudica. O que já estava ruim fica pior. Se você entende que Deus já é capaz de resolver a sua vida por inteiro, então é o que importa. Já é suficiente. Deus é suficiente para qualquer coisa, para qualquer problema, qualquer situação da sua vida. Deus era suficiente para aquele povo, mas eles, porque eles queriam se incluir ali no meio das outras nações, eles queriam um rei. Mas eles tinham o próprio Deus como rei deles. Tem um país aí, se não me engano, é a Polônia, que eles têm Jesus como rei oficial. Eles oficializaram o próprio Senhor Jesus como rei, né, deles, né? Mas é aquilo, assim como eles são, né? Nós temos que ter Deus como rei da nossa vida. A gente tem que ver que Ele é suficiente na nossa vida. Ele está acima de tudo. Se tem uma tribulação, uma situação, um problema, porque a vida é assim. A vida ela é feita de altos e baixos, de boas e de más coisas. Você vai ter momentos de vantagem, mas também você vai ter momentos de desvantagem. Você vai ter momentos que você vai estar aqui em cima, depois aqui embaixo. A vida é assim. Tanto para o justo quanto para o injusto. A Bíblia mesmo diz que Deus ele faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. O bem e o mal, ele acontece sobre ambos. O mal não acontece com o injusto porque ele é injusto. O mal também acontece com o justo. Assim também como muitas coisas boas acontecem com quem é mal. Então, tudo aquilo que existe, a vida é isso. A vida é feita dessas coisas. Então a gente vai ter situações de tribulação, de lutas. Vamos ter. Mas a diferença, meu amigo e minha amiga, vai ser em quem você tem colocado como rei da sua vida. Quem tem sido o seu Deus? Se o seu Deus tem sido o Deus da palavra, da Bíblia, ou se o seu Deus tem sido, sei lá, o dinheiro, o seu Deus tem sido o seu ego, a força do meu braço vai me ajudar nisso aqui. Você tem que decidir quem tem sido o seu Deus. Você tem que decidir. Até o ateu que não acredita em nenhuma divindade, né? Até ele que não acredita em nenhum Deus, tem um Deus. O Deus dele pode ser o quê? O conhecimento, o Deus dele pode ser a ciência, o Deus dele pode ser os estudos e tal, né? Porque até aquilo que você mais vangloria, né, mais está apegado é o que é o seu Deus. Aquilo que você é apegado na sua vida, o mais apegado possível é o que é o seu Deus. Então você tem que escolher. Você tem que buscar escolher o seu Deus. Você tem que buscar escolher a verdade. Se você quer confiar em Deus totalmente, com a sua vida totalmente, então se derrame por inteiro. Derrame sua vida por inteiro na presença dele. Se você quer confiar em Deus, passar a não duvidar mais da sua palavra, assim como esse povo praticamente duvidou dele, muitas vezes, mesmo ele se mostrando presente, mesmo ele se mostrando real. Assim como até quando Jesus veio aqui, ele ressuscitou, os discípulos ainda duvidaram, mesmo tendo pessoas que já falaram, Tomé, monte ali já tinha falado que ele ressuscitou, Tomé ainda duvidou, ainda quis tocar nas feridas ali para ver se era ele mesmo, né? Assim como isso sempre aconteceu, né? Se você quer parar de ter essas dúvidas, de fato muitas vezes a gente vai estar apreensivos com várias situações, mas a nossa confiança, a nossa fé é o que vai determinar que escolha a gente vai tomar. É a nossa fé em Deus que vai determinar o rumo da nossa vida, o rumo de tal situação. Então, se você quer aprender a não duvidar mais, faça Ele como rei da sua vida. Faça Ele ser prioridade. Porque quando Deus é prioridade, você confia totalmente nele.
Assim como para uma criança, a prioridade da criança são os seus pais. Ele confia nos seus pais. A criança, ó, se ela se jogar assim, ó, ela confia que o pai, a mãe vai pegar ele ou ela. Vai pegar. Porque ele confia nos seus pais. Então você tem que começar a confiar em Deus também assim. Assim como uma criança que se joga assim, né, se joga de trás e confia que o pai ele vai pegar ela, confia que a mãe vai pegar ela, assim você tem que confiar em Deus na sua palavra. Confiar, ele fala aqui na palavra dele, que ele promete, ele tem muitas promessas aqui. Ele promete que nunca viu um justo, por exemplo, é dito que nunca viu um justo ser desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Lá em Malaquias diz que voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, a palavra dele tem que se mostrar viva. Se você tem sido justo, claro, né? Primeiramente. Se você tem sido justo, você tem priorizado a Deus de verdade, então a palavra dele tem que se cumprir. Ele mesmo manda fazer esse desafio. Ele mesmo fala para provar ele. Ele mesmo manda provar ele nessas palavras. Ou seja, até Deus, ele aceita, digamos assim, esse desafio. Esse desafio que é ousado. Ele aceita uma fé ousada. O que Deus gosta de uma fé ousada. Então, meu amigo, o que eu quero dizer aqui é que eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei que tipo de tribulação, eu não sei que tipo de luta você tem passado. Talvez a sua luta tenha sido na sua vida financeira, talvez a sua luta tenha sido no seu trabalho, nos seus estudos, talvez a sua luta tenha sido na sua saúde, ou no seu relacionamento, talvez você tenha tido problemas no relacionamento entre a sua esposa, enfim. Eu não sei se o seu problema tem sido isso ou até mesmo um problema pior, um problema espiritual. Se o seu problema tem sido na alma. Se a sua luta tem sido continuar vivendo. Porque muitos estão assim. Muitos estão lutando dia após dia para continuar vivendo. Porque o desejo de muitos é tirar a sua própria vida. O desejo de muitas pessoas hoje é se matar. Porque muitos não estão aguentando mais as coisas, as pressões da vida. Muitos não aguentam mais viver. Então eu não sei que tipo de luta você tem vivenciado, não. Eu não sei. Mas uma coisa que eu posso falar a você. Se você colocar o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, como sua prioridade, se você chegar até Ele, nem que seja um pouco de fé, Ele mesmo fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar uma montanha e se jogar no mar. Então, sua fé pode ser pequena que for. Você pode confiar pouco, mas você cria uma ousadia dentro de você. Ó, eu já bati em tantas portas, nenhuma resolveu. Tem essa. Bate nessa porta. Eu estou aqui falando, mostrando um Deus que mudou minha vida. Ele tem mudado a vida de muitos também. Eu, sinceramente, minha vida não é perfeita. Eu tenho problemas, lutas e muitas coisas. Mas eu tenho confiado em Deus e Deus tem me sustentado. Mas as piores coisas que eu sofria, as lutas internas, as minhas lutas, elas não eram do lado de fora, elas eram do lado de dentro. Eu sei que aqui muitas pessoas, as maiores batalhas dela têm sido do lado de fora. Muitos que já são até convertidos, as maiores batalhas estão do lado de fora. Mas o pior é quando a batalha ela tá aqui, ó, dentro de nós. Tá sufocando. E eu acho que muitos aqui podem entender isso que eu tô falando. Quando a batalha ela não é do lado de fora que nos pressiona, é do lado de dentro. E às vezes o pior é quando os dois, né? Quando é os dois juntos. Quando é do lado de fora ou do lado de dentro. Então a pressão das coisas me sufocava por dentro. Quando eu fui convidado para vir na igreja, eu voltei para a presença de Deus, que eu tinha me afastado um pouco. Eu era um jovem que estava praticamente no mundo. Eu já tinha saído da presença de Deus. Quando eu voltei, eu me entreguei por completo. Não tinha nada a perder, então me dediquei por completo. Eu entreguei minha vida a Deus. Falei assim, eu entrego essa vida então para ti. Minha vida não tem sido nada boa. Toma nas tuas mãos então. O teu servo tem falado ali que o Senhor pode mudar minha vida, me transformar. Que o Senhor pode me dar paz, que o Senhor pode tirar esse peso que está na minha alma. Então eu entreguei minha vida.
E acima de tudo, eu recebi o Espírito Santo. Me batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. E esse é o Espírito que a gente tem pregado. O Espírito que vai salvar a sua alma, que vai dar uma nova vida a você, que vai te transformar numa nova criatura. E esse Espírito me transformou, meus amigos. Essa presença me transformou. O Espírito do Senhor Jesus me transformou. Jesus, ele tomou minha vida, aquela vida velha, e me deu uma nova. Hoje eu tenho uma nova vida. Eu tinha angústia, eu tinha... muitas vezes eu tinha até insônia. Eu tinha problemas para dormir. Eu tinha muitos pesadelos. Eu já tive visão de vulto, enfim. Eu já tive muitos problemas mesmo. Eu já vi coisas inanimadas se mexendo, como bonecos, assim. Enfim, eu era uma pessoa perturbada. Então eu via coisas ali, eu sofria coisa ali impressionava eu. Jesus me salvou. O diabo podia estar até hoje, se naquela época eu estava ruim, quando eu falo época, 5 anos atrás eu era assim. Lá na época da pandemia. O diabo já pintava e bordava na minha vida. Imagina se eu nunca tivesse conhecido a Deus, se ele não tivesse usado o servo dele. Eu sou muito agradecido com essa pessoa, que ele é meu ex-coordenador de um grupo que eu sou, do grupo dos jovens. Ele agora está liderando outro grupo, na presença de Deus, é um servo de Deus mesmo. Eu sou muito agradecido pelo que Deus usou. Deus usou ele para me tirar daquele lugar. É claro, quem me transformou na minha vida foi Cristo, mas ele foi usado. Então eu sou muito agradecido a ele também. Porque se não fosse se Deus não tivesse usado ele ali, se Deus não tivesse ali me buscado, e eu tivesse até hoje no mundo, aí eu não sei nem o que seria de mim. Eu realmente não consigo nem imaginar. Enfim, muitos têm vivido desse jeito. Mas eu tô aqui para falar uma coisa. Você não me conhece provavelmente. Se você não acompanha meus vídeos, você pode estar me vindo aqui de paraquedas, pode ter caído de paraquedas nesse vídeo aqui, vindo esse vídeo pela primeira vez. Mas, mesmo você não me conhecendo, ouça as minhas palavras. Esse Deus que mudou minha vida pode mudar a sua também. Então coloque a sua situação, o seu peso, o seu problema, a sua luta nas mãos dele. Mas acima de tudo, entregue a sua vida a ele. Aquilo que o povo não fazia era entregar a sua vida. Eles não se entregavam. Eles praticamente se dividiam. Uma hora eles estavam ali, falando que serviam a Deus, mas depois ficavam na idolatria, serviam a outros deuses, cometiam adultério, ficavam na prostituição, né? Ou seja, eles ficavam ali entre o mundo e entre Deus e o mundo, é tipo isso, entre Deus e o mundo. Mas a gente sabe muito bem que não tem como você servir a dois senhores. Jesus mesmo disse que não é possível você servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não tem como você servir ao Deus da palavra, ao Deus verdadeiro e ao Deus desse mundo, que é o diabo. Não tem como. Você tem que escolher. Então, você até aqui pode ter servido o Deus desse mundo. E você tem sofrido, você tem colhido os frutos disso. Uma vida sem Deus colhe esse tipo de frutos, infelizmente. Mas você tem a oportunidade. Isso que é bom, meu amigo e minha amiga. Que você tem a oportunidade de dar a sua vida a Ele. E de você ver esses frutos se colhendo. Você vê isso na prática na sua vida. Assim como eu vi na minha. Você pode. Ah, mas eu não sou digno, eu não sou... Ninguém é digno, eu também não era digno. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu sempre falo isso, eu não sei o que Ele viu em mim. Mas Ele escolheu. Eu ainda sei que eu sou imperfeito, eu tenho que melhorar em muitas coisas. Mas o que importa é que Ele está comigo. Ele me salvou. E Ele vai salvar você também, meu amigo. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Mas acima de tudo, se entrega. Entrega a sua vida. Para de viver nesse mundo. Para de viver dividido entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Ou você tem que estar já completamente entregue ao mundo. Experimenta, tira a sua vida desse mundo e dá a sua vida no altar, dá a sua vida a Deus. Se entrega para Ele. Como é que é se entregar? Simples. É uma coisa muito simples. Apenas fale com Ele. Ore em espírito de oração. Abra seu coração e se entrega. Entrega, Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego os meus desejos, eu entrego essa situação a Ti, eu não quero mais viver esse tipo de vida como eu vivia. Mas eu não sei orar. Como é que seria orar? É a mesma coisa você estar falando com alguém. Fala do seu jeito. Eu falo com gírias, fala com gírias. Deus, Ele não quer palavras bonitas, Ele não quer
avaliar o seu nível de vocabulário, seu nível de oratória. Ele quer ouvir a sua sinceridade, ele quer ver a sua sinceridade. É isso que importa. Então se entrega com sinceridade. Entrega sua vida com sinceridade. E você vai ver sua vida sendo transformada. Assim como a minha foi. Você vai ver que isso vai valer a pena. Aquele povo, eles sofreram muito, aliás. Né? A gente não falou aqui, mas de fato, eles tiveram o rei Saul, que foi posto como rei ali sobre eles. E o próprio Saul, ele rejeitou a Deus também. O próprio rei que estava sendo posto ali rejeitou a Deus. Não fez a vontade de Deus. Deus mandava ele fazer tal coisa e não fazia. Não seguia as ordens de Deus e ao longo do tempo se corrompeu. Ao longo do tempo se desviou dos mandamentos de Deus. E levou praticamente a nação para o buraco também. E muitos reis, aliás, vieram depois dele, né? E foram muitos reis que também fizeram a nação de Israel ir para o buraco. Muitos levaram idolatria para eles, muitos trouxeram pecados para eles. Chegar a um ponto para você entender que houve um rei que chegou a trazer até mesmo sacrifício de crianças. Fez muitos deles sacrificarem seus filhos para Moloque. Para você ter uma ideia. Quando o povo rejeita a Deus, olha o que acontece. Se sua vida tem estado infelizmente oposta a Deus, você já tem visto como ela está. Ninguém melhor do que você mesmo para falar como tem estado sua vida. Então, se você tem sofrido já e você não aguenta mais sofrer, então eu faço uma pergunta: você aguenta sofrer mais? Mais um pouquinho? A oportunidade está aí, a chance está aí. Se entrega a Deus, entrega a sua vida a Deus. Jesus está te esperando, meu amigo. O Senhor Jesus está te esperando. Se entrega totalmente a Ele. E Ele, com certeza, vai te dar uma nova vida. Assim como Ele deu a mim. Você verá um testemunho novo na sua vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E vamos encerrando esse vídeo do segundo dia do jejum de Daniel. Essa é a palavra que nós damos aqui. Coloque Ele, Deus, como o rei do seu coração. E você verá que a sua vida será transformada por completo. Nós vamos nos despedirmos por aqui. Até amanhã, que será o terceiro dia do jejum de Daniel. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.